Shalom, Raverim, tudo bem com vocês? Shabbat Shalom, seja muitíssimo bem-vindo, muitíssimo bem-vinda a AIM Brasil. Você está aqui também nesse momento no Adam Beit Midrash, a nossa casa de estudos, e é uma honra ter você aqui conosco. Bom, sem nenhuma delonga hoje, quero ir direto ao ponto. Como diriam alguns, hoje eu não vou parar com a enrolação, que na verdade você sabe que eu não estava te enrolando, a gente precisava lançar alguns fundamentos, mas hoje chegou o dia de nós falarmos claramente o que é ser a imagem de Elohim, o Tselem, tá? O Eterno nos fez Tselem Elohim. Então, o que é essa imagem, o que é ser essa imagem, como desenvolver, né, todo o potencial que nós temos por causa desse Tselem, por causa dessa imagem. Bom, essa aula de hoje, deixa eu dar os anúncios agora no início, porque depois eu vou engatar a quinta aqui e não vou parar mesmo, tá? Essa aula de hoje vai ficar no ar, tá? Até a volta do Mashiach vai ficar no ar. A próxima aula também, a parte da terceira não, já vai ficar só 72 horas. Então tem aí, eu tinha prometido 4 aulas, já deve ter aí umas 6 aulas já, ou 7, que vão ficar gratuitas. Bom, dito isso, eu quero pedir para você já de cara, vou deixar na tela hoje um pouquinho as nossas redes sociais, já curta aqui o vídeo, já se inscreve no canal se você não é inscrito. Se você não gostar do conteúdo, que é se você não gostar do conteúdo, eu não vou te induzir, né? Você se descadastra depois, você coloca lá, tira o curtiu, mas já faz isso agora para você não esquecer, porque isso vai nos ajudar muito, ajuda muito a gente propagar a mensagem do Criador. E está aí os nossos dois Instagrams, que é muito importante que você também nos siga lá, e toda e qualquer situação que você tiver, dúvida que você tiver, tem aí o nosso WhatsApp, que nós temos uma equipe pronta para te atender e te auxiliar, claro. Antes de eu falar para vocês sobre o Tselem Elohim, eu quero contar para vocês uma excelentíssima novidade que o Sagrado nos deu. Eu quero compartilhar aqui a minha tela com vocês. Olha só, só um minutinho aqui. Pronto, eu já estou aqui direto, mas ó, deixa eu voltar, só um momento. Eu quero voltar aqui para vocês verem uma coisa. Não, estava certo. Olha só. Aí Só um minutinho. Deixa eu mudar aqui. Tá, vou colocar aqui do ladinho. Minha imagem aqui do ladinho. Aqui Deixa eu... Opa, cadê? Aqui em cima você vai ter o endereço do nosso blog, aebrasil.org/blog. Eu quero compartilhar com vocês essa novidade que o Sagrado nos deu. Quando vocês entram no nosso blog, vocês vão ver aqui algumas categorias. Aqui vai estar sempre, que é o óbvio, né? Os últimos posts, os últimos artigos, as últimas informações que a gente lançou aqui. Mas eu quero ir com vocês aqui, ó. Quando vocês clicarem aqui, ó, em Adam Beit Midrash, o que vai acontecer? Vocês vão estar verificando aqui, tá abrindo aqui, vai ter várias categorias. E eu quero que vocês venham nessa daqui, ó, curso grátis. Eu não vou esperar a imagem abrir não, tá? Curso grátis, tá? Você vai clicar aqui em curso grátis, e aí a partir do momento que aí você vai descer e vocês vão ter aqui, ó, Devekut Neshama, Fundamentos da Torá, que é o Taná, Keter, que é os escritos dos primeiros discípulos, e temos aqui um curso também que é Sacerdotes Além do Templo. Eu quero vir aqui com vocês, ó, quando vocês vierem aqui em Keter, é esse aqui que eu quero mostrar para vocês, tá? Gente, o Eterno nos deu um projeto que eu vou, enquanto abre aqui, deixa eu voltar minha tela para vocês. O Eterno nos deu um projeto de resgate do Brasil. Então, assim, eu já venho fazendo ao longo do tempo meditações, óbvio, pelo Brasil, já fiz pelo México, por Israel, é óbvio também, já fiz por alguns estados específicos brasileiros, Ponte Rio, São Paulo e por aí vai. E aí, óbvio que tudo
segundo a orientação do sagrado. E agora ele me deu um projeto que é totalmente inovador. A gente, quando está lá no nosso curso Devekut Dechamar, a gente está fazendo meditações com os nomes do sagrado, que são os nomes que todos os cabalistas utilizam, que estão muito focados no Taná. Só que o Eterno me deu esse reduche, né? Me deu essa novidade, porque no Keter, no escrito dos primeiros discípulos, o próprio Mashiach e depois os seus Talmidim, eles também utilizaram outros nomes do sagrado. E essa é a novidade que o sagrado nos deu. A partir de agora, nós estamos, a partir de amanhã, para ser mais precisa com vocês, tá? Amanhã, dia 1º de novembro de 2025, no calendário gregoriano, nós vamos iniciar uma série de meditações pelo Brasil, tá? De pelo menos 260 meditações. Por que pelo menos? Porque são 260 capítulos. Só que existem livros que têm 2, 3 meditações. Desculpa, existem capítulos que têm 2, 3 meditações. Então, a partir de amanhã, 9 horas da manhã, que vai ser um Shabat, de 9 a 9h15, eu vou estar online, não vai ser pelo YouTube, você tem um link na descrição. Se você quiser participar, você vai entrar também no nosso grupo e a gente vai ter um acompanhamento. Por quê? Porque todo dia, de segunda a segunda, nós vamos ter um horário específico, tá? Para estarmos meditando. E quando eu digo horário específico, eu quero dizer o seguinte, olha, supondo que eu vou orar 9 horas da manhã, claro que vai ser na parte da noite, às 20h30, todo dia, às 20h30, vai ter a meditação aqui no YouTube, tá? Então, para que você acompanhe. A gente ia fazer pelo Instagram, não íamos gravar, mas o Eterno falou para eu gravar. Por quê? Porque assim você vai poder fazer várias outras vezes e no momento que você puder fazer. Porém, antes de você fazer a meditação, deixa eu voltar a tela aqui. O que eu queria? Essa é a novidade, tá? Quando você entra aqui no Keter, você já tem Toledot Yehoshua, que é Mateus. Aí aqui você já tem as meditações. O que é aconselhável? Claro, aqui eu vou colocar o capítulo que eu não coloquei. Então, você vai começar aqui, ó, capítulo número 1. Não, desculpa. Esse Toledot Yehoshua está falando do livro. Aí você vai vir aqui, ó, no Shem, tá? Então, esse é o primeiro Shem. Eu vou colocar o número aqui do lado para a gente saber. E aqui você tem, ó, Shemot em Toledot Yehoshua 1. Aí você tem um estudo, vai te orientar como você fazer em casa, sem participar das gravações. E aí tem aqui, ó, um estudo sobre esse Shem, sobre esse nome. E você vai meditar. Então, esta é a grandiosíssima novidade que o sagrado nos deu. Então, a partir de agora, você vai ter todo dia uma meditação, além do curso Devekut Dechamar. Se você não faz o curso, não tem problema, mas todo dia você vai ter uma meditação e tá aqui, ó, o grupo para você poder fazer parte. Tá ok? Então eu queria compartilhar com você essa novidade. E aí se você me perguntar, Radassa, entendi, mas qual é o valor? O valor é inestimável, tá? Qual é o preço? Eu entrei aqui no Devekut porque eu acho que ele tá no... Não tá no Devekut também. Deixa eu confirmar. Você pode entrar também direto pelo Devekut. Senão eu vou pedir para o pessoal colocar. Então, o valor é inestimável, sabe? Não tem preço, mas, tá, tudo bem, eu tenho que pagar quanto? Deixa eu falar diferente, talvez você diga. Não, pessoal, isso daqui é totalmente gratuito. É uma campanha de resgate pelo Brasil que nós estaremos fazendo. Então, a partir de amanhã, Bezrat Hashem, todo dia nós teremos um vídeo aqui no YouTube falando, possivelmente a gente vai fazer a paraxá do dia, mas também, se eu não fizer, vai ter pelo menos a gravação dessa aula, tá? Então, eu queria compartilhar isso aqui com vocês, para que vocês possam ficar atentos. E eu já queria, desde já, que você desse um pause aí no vídeo e dissesse o que você achou dessa novidade, tá? Tá aqui, ó. Deixa eu compartilhar com vocês que vai ficar melhor. Opa! Perfeito. Deixa eu voltar para cá. Então, olha só, pessoal. Quando eu entrei lá no... Aqui, ó. Eu entrei em Devekut, tá? Eu fui no Devekut, fui em Toledot e tá aqui, ó.
tá? As meditações bonitinhas. E, claro, você vai vendo a data, a gente vai do menor para o maior, tá? Então, eu vou depois pedir para numerar aqui para a gente poder não se perder, tá ok? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. E, sem mais delongas, vamos agora para a nossa aula. Vou deixar aqui na tela um pouquinho para que vocês possam também estar verificando e acessando as nossas redes sociais. Eu devia ter pego água, não peguei. Vamos lá. Olha só, pessoal, a gente falou que a gente ia falar do Tselem Elohim. Então, a gente vê lá em Bereshit 1:26, eu vou ler aqui para ficar bonitinho, e disse o Eterno, não, perdão, e disse Elohim, façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança, que ele domine sobre o peixe e tudo mais. Só que, quando a gente vai, a gente sempre no português, o que a gente lê como? Que o Eterno, é porque eu não estou com a Bíblia em português, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando a gente vê no português, e disse Deus, eu estou pegando aqui, colocando no início, tem várias páginas aqui antes. Quando a gente vê assim, ó, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, no português a gente perde mas é muita informação mesmo. Quando a gente vai para... Então, assim, vamos lá. Já que a gente é a imagem de Deus, vamos falar no português, tá? Já que a gente é a imagem de Deus, a pergunta é, quem é Deus? Já que eu sou a imagem dele, eu tenho que saber quem ele é. Porque eu sou a imagem desse ser, né? Igual a gente vê, por exemplo, que não está falando sobre isso, nossa, mas fulano é a cara do pai, é a cara da mãe, porque é muito semelhante. A gente vê também, não sei se vocês já viram isso, pessoas que são muito parecidas uma com a outra, que não têm a menor possibilidade de se conhecerem. Por que isso acontece? A gente tem uma explicação. Então, primeira coisa que a gente precisa saber é quem é Deus. Porque se eu sou a imagem dele, eu tenho que saber quem ele é. Porém, quando a gente vai para o hebraico, antes de ir para o hebraico, quando a gente pergunta quem é Deus, a gente está perguntando do Yud He Vav He. Porém, existe o Eterno, como disse o Shaul Hachalia, né? O Eterno tem a sua multiforme sabedoria. E essa multiforme está falando de quê? Das suas várias formas de atuação. Então, vou tentar explicar para você. Quando a gente vê, por exemplo, o Eterno tem vários nomes. Quando a gente, por exemplo, medita nos nomes do Eterno, a gente aqui, de maneira muito simples, que eu não vou fazer conta, você pega a calculadora aí e soma. A gente tem os 72 Shemot, né? Nomes, Shemot é nomes. A gente tem os 72 Shemot Hames Porá, que são tirados lá de Êxodo, né? Shemot 14, aquela parte da travessia, do Yam Suf, né? Do Mar Vermelho, do Yam Suf. A gente tem 72 Shemot ali. Nós temos 72 Shemot de Terrilim. Nós temos no nosso curso 42 Shemot de Ana Berroa. A gente tem no nosso curso, só do nosso curso, 30 Shemot relacionados à adoração, né? A gente tem mais 30 falando de Parnassá. A gente tem 30 Shemot para, como se fala? Para conquista territorial. A gente tem 90 Shemot para trabalhar no discipulado. Então, eu não fiz conta, claro que não, mas eu acho, né, que nessa brincadeira já deu quase que 200 e pouco, chegando a 300. Então, cada um desses nomes, são atributos, tá? A gente vai chamar de midot, são atributos ou formas de se manifestar que o Eterno tem. A gente também tem Elohim Tsevaot, o Senhor é minha justiça. A gente tem o Nissi, ele é minha bandeira. Tem o Rafael, ele é minha cura. A gente também tem Terrilim para cura, 30 para cura. Temos 30 para família. Consegue entender? Então, a gente tem 260
Só aí já foi. A gente tem 260 que a gente vai pegar do Keter, né? Que são os Institutos dos Primeiros Discípulos. Então, cada um desses nomes são manifestações do sagrado. E quem não entende vai achar que são, falando só do Keter, tá? Vai achar que são 260 deuses. Hasvé Shalom, claro que não. O Eterno é um, só que ele tem as suas várias manifestações. E aí entra a primeira coisa que a gente precisa entender quando é dito que nós fomos criados à imagem, nós não fomos criados à imagem de Deus. Radassa, tá, eu vou explicar, calma, não desliga agora não. O que eu quero dizer é que nós não fomos criados à imagem de Deus, porque ser criado à imagem de Deus seria a imagem de Yud Re Vav Re. Só que o Eterno diz, olha só, no princípio, quando você vê Bereshit 1, tá assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Só que não foi o Yud Re Vav Re que criou, não foi o Adonai que criou, não foi o Ensof que criou, né? O Ensof, a gente se conecta a ele com as meditações dentro do curso de Devekut Neshama. Mas no dia a dia, quando a gente está fazendo as nossas orações, se você não faz as meditações com o nome do sagrado, não é o Ensof que você se conecta. De novo, não existe vários deuses, por favor, não é isso. Eu estou falando das várias manifestações. Quem gosta de filosofia, dentro da filosofia tem o existencialismo, tá? E a psicologia tem um ramo da psicologia que é existencialista. Se eu fosse psicóloga, eu acho que eu iria por esse viés do existencialismo. Então, veja bem, agora, nesse momento, quem está diante de você? Quem está diante de você é a Morá Hadassah, porque eu estou dando uma aula. Se eu for na sua comunidade desenvolver um trabalho, vamos pensar o seguinte, olha, eu fui na sua comunidade para desenvolver a imersão em Yesod e a gente vai desenvolver um trabalho no bairro. Quem naquele momento vai estar ali? Vai estar a Shalia, né? Ou seja, num determinado momento, eu sou a Morá, eu sou a professora. No outro momento, eu sou a Shalia. Na verdade, eu vou estar sendo sempre enviada, mas só didaticamente. Eu vou ser a representante do sagrado. Shalia é isso. Radassa, o que é Shalia? Na igreja cristã vai chamar de apóstolo, mas a expressão correta é Shalia, tá ok? Então, no português, eu sou uma representante do sagrado. Aí, quando eu estou atendendo alguém como psicanalista, eu estou ali como psicanalista. Quantas pessoas eu sou? Uma só que eu tenho várias formas de atuação. Consegue entender? Se eu tiver com o meu filho, eu sou só a mãe. Quando eu estou com o Wallace, vou falar dessa forma. Quando eu estou com o Wallace, eu sou a esposa. Eu não sou a Shalia quando eu estou com o Wallace. Eu não sou a Morá quando eu até posso ser se a gente estiver estudando alguma coisa. Mas estou assistindo uma série. Vamos lá. Estou assistindo uma série. Quem é que está ali com o Wallace? Não é a Shalia, não é a Morá, dependendo da série, claro. Não é, a gente gosta muito de série, por exemplo, de ação, investigativa, essa coisa, ficção científica. Então, não é a Shalia, não é a Morá, é a esposa. Quando eu estou com a minha amiga Cris, por exemplo, eu sou o quê? Eu sou só amiga. Ai, caramba, tô com essa cabeça. Sabe aquela coisa assim com essa cabeça? Então, entende, pessoal? Eu sou uma só. Eu tenho uma essência, mas várias formas de manifestação. Então, o Eterno não tem 260 nomes apenas. A gente até porque eu estaria limitando ele, mas é só didaticamente. Então, dentro do Keter, a gente vai ter pelo menos 260 nomes, que são as suas várias formas de manifestação. Então, quando é para ir para uma batalha, o que acontece? O Eterno vai como Tsevaot, como o Senhor da Justiça, por exemplo. Quando ele fala para Abraham, como a gente está estudando na Paraxá dessa semana, eu sou o seu escudo, eu sou o seu Magen, entende? Agora, quem foi que criou o mundo? Então, já que eu te falei que tem pelo menos, eu vou falar assim, pelo menos 260 nomes, a pergunta que você me faz é, tá bom, Radassa, então quem é que criou o mundo? Já que você está dizendo que não foi o Yud Re Vav Re e nem foi o Ensof. Até porque nós, humanamente falando, não temos como ter acesso ao Ensof. Então, a gente vai para Bereshit 1, que diz assim, no hebraico, Bereshit bara Elohim. Então, quem criou o mundo
foi quem? Foi Elohim. Então, e disse Deus, né? Entre aspas, façamos o homem, não foi Deus que disse. Quem disse foi Elohim. E disse Elohim, façamos o homem conforme a nossa, de acordo com a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, você é semelhante a quem? Você é semelhante a Elohim. Tá ok? Então, agora a gente precisa também, e vamos estudar isso no decorrer do nosso curso, quem é Elohim, já que você é imagem de Elohim. Então, Elohim, o nome Elohim, ele tem o atributo principal dele é justiça. E a palavra Elohim está ligado também à natureza, tá? Então, justiça, Elohim está ligado à justiça e está ligado a natureza, tá ok? Então, olha só, a expressão é façamos o homem à nossa imagem. A imagem, a palavra para imagem é tselem, tá? Então, tselem tem a ver com o quê? Porque não é só a imagem. Você não foi criado somente a imagem, como diz lá, e conforme a nossa semelhança. Mas a semelhança vai ser semana que vem. Então, tselem está ligado ao quê? A imagem, a forma, ao molde, a sombra. E aí a gente vai ver que Yehoshua, ele é o quê? Ele é o tselem do Elohim invisível, certo? Ele é a imagem do Elohim invisível. Hoje a gente perde muito nisso, mas vamos pensar, o pessoal da minha geração vai entender. Vamos pensar, antigamente, quando a gente batia foto, né? Tinha que ter um filme. Então a gente batia foto, a gente não viu o que tinha ali, mas levava para Kodak, por exemplo, para revelar. Então é isso. O Elohim, sabe? O Elohim, ele é o quê? É quando você capta essa imagem, mas não dá para ver. Como que a gente vai ver Elohim? Revelando esse filme. E quem é a revelação desse filme? Ou quem está na revelação desse filme? Não vai ser Elohim como forma física, até porque ele não tem forma física. Aí eu te pergunto, então, você me pergunta, qual é a forma física de Elohim? Eu vou dizer, sem medo de errar, a forma física de Elohim é você. Então, vamos pensar o seguinte, entra na minha, tá? Vamos imaginar que exista uma máquina fotográfica, que alguém vai chegar lá no mundo das emanações, acima do mundo das ações, que é onde o eterno está, onde não tem limite, o Ensof está, enfim. Aí alguém bate uma foto. Caramba, conseguimos bater uma foto e ter uma imagem do Elohim, mas só que a gente está com aquela câmera antiga. Precisamos ir na Kodak para poder revelar. Tipo Polaroid também serve, tá? Batemos a foto, sobra, né? Polaroid. Qual a imagem que vai aparecer ali? Será que é de um velhinho de barba branca e cabelo branco? Não, vai aparecer a tua imagem. Entendeu? Ou melhor, tem que aparecer a tua imagem. Da mesma forma que Yehoshua é a imagem. É a forma visível de Elohim. Só que a gente coloca Yehoshua num patamar que não cabe a ele, de divindade. Porque ele, tanto quanto você, são Elohim. Entende? Então, vamos lá. Então, é isso, tá? Então, quando a gente fala do tselem, não significa aparência física, mas sim um molde espiritual que conecta o homem à estrutura dos mundos. Radassa, então você acabou de se contradizer, porque você está dizendo que se a gente for na Kodak, né? Vamos fazer propaganda aqui para a Kodak. Se a gente for na Kodak, bater a foto, revelar a foto, vai aparecer eu, mas você está falando que não é da aparência física. Sim, não é da aparência física, mas eu vou tentar explicar. O que eu quero dizer é que as nossas ações, elas vão materializar ou manifestar Elohim, porque o Elohim está materializado em você, ou deveria estar materializado em você, ou para melhorar, as suas ações, as suas não,
as minhas ações deveriam materializar Elohim. Essa é a frase correta. Quando a gente chegasse na Kodak, né, para revelar a foto e visse lá, teria que ver o quê? As minhas ações que estão materializando Elohim. Porque Yehoshua, vamos pensar o seguinte, tá? Vamos pensar em Yehoshua, ele tendo um irmão gêmeo, como Esav e Jacob. Quem é que tinha a manifestação visível, real e palpável de Elohim? Jacob, e não Esav. Consegue entender? A gente está falando de gêmeos. Dando sequência, quem é Elohim, né? O que é Elohim? A palavra, né, o nome Elohim é um nome divino associado à força, autoridade, juízo e multiplicidade de poderes. Então, o Eterno te criou e quais são as características, né, digamos assim, alguma das características que você tem. O Eterno te criou com força, ele te criou com autoridade, porque na sequência do passuco está dizendo governe sobre os peixes, sobre as aves e por aí vai. Então o Eterno te deu força, o Eterno te deu autoridade, juízo. Não é que você é uma pessoa ajuizada, ele te deu o poder, a capacidade de julgar corretamente e também, e claro, você precisa ser uma pessoa ajuizada, e também ter a multiplicidade de poderes. Ter poder não é você ser, por exemplo, o incrível Hulk, tá? Ter poder não é você ser o incrível Hulk ou o Popeye que comeu o espinafre. Multiplicidade de poderes está também interligado com a multiplicidade de autoridades e governos. Quando fala de multiplicidade de governos e de autoridade, eu quero dizer que vamos pensar como você como pai e mãe, tá? Você não tem autoridade apenas sobre os seus filhos. Vamos pensar em você como empreendedor. Você não tem autoridade apenas sobre os seus colaboradores. Quando se fala de multiplicidade de poderes, está falando o seguinte: o sagrado não te deu autoridade apenas no plano físico, muito pelo contrário. E é isso que a gente trabalha no nosso curso. Ele te deu autoridade no mundo espiritual. Nós temos um vídeo dessa semana, eu acho que é Bereshit 15, eu não sei se está aqui no YouTube ou se está no Instagram, que eu falei o seguinte, que o Eterno quando chama Avram, até então Avram, e fala para ele olhar para as estrelas, aqui está o plano, o firmamento, e aqui está Avram. Quando a gente não medita com os nomes do sagrado, a gente fica... Aqui está o firmamento, certo? E aqui está Avram. A gente fica aqui, ó, recebendo a influência astral. Aqui é o astral, tá? A gente fica recebendo a influência astral. Agora, quando a gente faz as meditações cabalísticas com os nomes do sagrado, a gente vem para cá e começa a influenciar o mundo. Por isso que o primeiro módulo do nosso curso é Criando a Realidade. Quando a gente medita com os nomes do sagrado, a gente cria a nossa realidade. Então, o Eterno não quer que você fique aqui recebendo a influência dos astros. E quando eu falo de astros, eu estou falando do Sol, da Lua, e estou falando de principados e potestades. O que ele quer é que a gente venha para cá e influencie. Por isso que em algum vídeo eu falei que no nosso curso aqui, a gente tem lá a intercessão territorial. Quando você meditar pelo Brasil, eu vou dizer para você uma coisa com muita tranquilidade. Se você fizer da forma que a gente vai te ensinar, seguindo o protocolo que a gente vai te ensinar, que é uma meditação para todo mundo, não é uma meditação só para quem é da sinagoga ABCD, ou só para quem é cristão, não, é para todo mundo que pode fazer, porque você vai estar o quê? Protegido dentro do Magen Davi. E se você faz sem a proteção do Magen Davi, tem que ser que a gente colocou lá dentro do blog, porque você também vai estar protegido. Então você não vai sofrer retaliações, porque as pessoas dentro do cristianismo têm muito medo disso. Ai, eu vou fazer intercessão mundial e vou começar a sofrer retaliações. Vai mesmo. Se você tiver onde? Se você tiver aqui, sofrendo a influência do astro. Mas se o Eterno te levar para cá, como é que você vai sofrer? Não sofre, ó. Não sofre. Você está aqui, ó. O astro está aqui. Quer um outro exemplo? Pensa o seguinte,
o céu que você está vendo e está chovendo canivete, tá ok? Está chovendo canivete. A menos que você tenha um guarda-chuva de aço ou ferro, acho que é aço, né? Aço, não vai te machucar. Mas eu não conheço guarda-chuva de aço. E agora, se você tivesse um jatinho, tá? Tá chovendo, canivete. Se você tivesse um jatinho para ir por cima, continua chovendo. E o que vai acontecer contigo? Exatamente nada. É exatamente isso que a gente faz nas nossas meditações, tá? E são os poderes, alguns dos poderes que o sagrado te deu. Até porque ele falou que você vai dominar. Então, ao invés de você, de novo, ao invés de você sofrer a influência, você passa a influenciar. Então, na Cabala, é o nome, Elohim, na Cabala, é o nome que regula a manifestação da justiça, que é a Gevurah no cosmos, ou seja, no mundo espiritual. Portanto, Tselen Elohim significa o quê? Quando o Eterno diz que te criou, Tselen Elohim, significa que você, ok? Você foi moldado ou moldada como projeção da estrutura de poderes, que são as Sefirot, com as quais Elohim governa a realidade. Nos 2 últimos vídeos, é muito importante que você assista os 2 últimos vídeos. Por quê? Porque lá a gente falou falou um pouquinho sobre as Sefirot. Se você está no curso Devekut Neshama, assista as aulas lá do módulo Voltando à Origem, porque a gente destrincha cada sefirá detalhadamente. Então, assim, nós temos também no nosso blog, lá no Devekut, nós temos também, na parte da Kabbalah, né? Nós também falamos um pouquinho sobre as sefirot. Então, assim, a gente falou na aula passada, cada sefirá está em nós, essa estrutura, que são as midot, são os poderes que o Eterno criou o mundo. Então, quando o Eterno criou o mundo, ele criou com a estrutura das Sefirot, com os atributos das Sefirot. E esses atributos estão dentro de você. Então, Keter, que fala de coroa, fala de governo, está dentro de você. Quando é Biná, que fala de entendimento, você também tem entendimento. Hormá, sabedoria, você tem. E por aí vai, tá ok? Então, aí tem outro versículo que a gente, quando fala lá em Tequilim 82:6, vós sois deuses, não é isso? Está errado. Vós sois Elohim. Então, o Salmo diz, eu disse, vós sois Elohim e filhos do Altíssimo todos vós. Então, outra questão que tem a ver com Elohim é a questão do seguinte, por exemplo, a palavra Elohim, ela está muito relacionada a príncipes, a governantes e às autoridades. Então, quando a gente vê, por exemplo, Ciro, né, que foi um rei que não era de Israel, mesmo assim ele é chamado de Elohim, porque é governo. Se você chamar o teu marido de Elohim, tá certo. Sara chamava Avra de senhor, de meu senhor. Por quê? Porque é poder, tá? Então, se eu digo que você é Elohim, eu não estou dizendo que você é divino, que você é divina. Eu estou dizendo que você tem a autoridade autoridade e você tem... autoridade e governo é a mesma coisa, tá? Mas quer dizer que você governa, você está numa posição de governo. Lá em 1 Pedro, né, 2:9, se não me falha a memória, vai dizer que nós fomos constituídos reinos de sacerdote. Isso é uma inovação que Kefa trouxe? Não, porque isso está lá na Torá, tá bom? Ele só está replicando. Outra coisa também, que eu acho lindo esse passuco, que eu não tenho ele de cabeça agora, a referência, mas você pode pesquisar que você vai achar. Quando o Eterno fala para Moshe que vai tirar o povo de Israel de Mitzrayim, do Egito, o que o Eterno fala? Olha só, o meu grande exército. E o povo estava como escravo. Então, isso a gente precisa entender também. Uma coisa é a situação circunstancial, a outra coisa é a essência. Na essência, você é Elohim. Circunstancialmente, você pode até estar passando uma situação ou outra, mas você é quem? Você é Elohim. Então, agora a gente tem um paradoxo, que é, o Eterno disse que nós somos Elohim, porém, o homem é feito do quê? Do pó da terra, que é Adamá, Adamá é da terra.
tá ok? E aí a gente vai ver que na raiz Adamá vai ter, na palavra Adamá tem a raiz Adã, tá? Então Adã, humanidade e por aí vai. Então, olha só, nós fomos feitos do pó da terra, porém nós somos Tselem Elohim. Aí é um paradoxo. Aí outra questão, mas ao mesmo tempo que nós somos vestidos de Tselem Elohim. Então, assim, eu fui feita do quê? Do pó da terra. Mas eu fui revestida de quê? Do Tselem Elohim. Eu vou tentar explicar isso daqui a pouquinho para vocês de uma maneira um pouquinho mais didática, tá? Então, eu carrego em mim, você carrega em si, a capacidade de Elohim, de agir como um Elohim menor. Isto é, nós somos parceiros no governo da criação. Então, olha só, pessoal, eu estou tentando achar alguma coisa aqui que faça sentido. Beleza, tá aqui. Nós fomos criados do pó da terra, certo? Então, a nossa casca, a estrutura de fora, a nossa casca, o nosso corpo, é o quê? É pó. E o pó vai voltar. Só que aqui dentro tem um conteúdo. E o que está aqui dentro desse conteúdo? É a Neshama que a gente trabalha, né? Para elevar a nossa Neshama. Então, a nossa Neshama, ela está revestida de quê? Do Tselem Elohim. Então, a gente já sabe que a gente tem Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah e Yehidah. Quando você... eu, sei lá, xinguei sua mãe, misericórdia, né? É o meu Nefesh que está operando, porque é uma alma primordial, natural, carnal. Agora, quando a sua mãe me faz algo e eu perdoo, é a minha Neshama, por exemplo. Então... se eu abrir esse conteúdo aqui, e a revelação Kodak, ok? Se eu abrir esse conteúdo, o que eu tenho que ver? Aqui, ó. Eu tenho que ver o quê? O que está aqui, que vai ser o Tselem Elohim. Eu espero que tenha dado para você entender. Então, o que está dentro de você é o Tselem Elohim. E com as suas ações precisam se manifestar. Porque isso daqui é o pó da terra. E é tão curioso, vou te dar um reducho aqui. O Eterno falou que do suor do seu rosto comerá, né? Então, e quem não trabalha, não come. A gente tem que trabalhar o quê? Trabalhar a terra. Ou seja, nós temos que nos trabalhar para conseguir comer. Guarda essa novidade aí. Então, olha só. Nós somos parceiros no governo da criação. Então, há um equívoco também eu vou falar no meio cristão, e que a gente acaba trazendo, que a gente acha que tudo é o sagrado que vai fazer, quando na verdade não. Ele nos entregou o governo dessa terra e nós precisamos governar através dele. Como é que a gente governa através dele? Simplesmente cumprindo o que está aqui. Consegue entender? Simplesmente cumprindo o que está aqui. Porque quando eu cumpro o que está aqui, o que acontece? Eu passo a manifestar Elohim. Esse Elohim lá de cima, tá ok? Então, é isso, pessoal. Outra questão aqui, quando eu exerço compaixão, eu reflito a emanação do Hesed, que é bondade. Então, você lembra que eu falei, sua mãe me xingou, eu relevei? Então, esse relevar é o ato de exercer Hesed, é exercer bondade. Não só isso, tá? Quando a gente faz uma tzedakah, inclusive aproveitando o gancho, ó, se você quiser, ó, tá aqui, ó. Se você quiser fazer uma tzedakah, tá o Pix aí na descrição também, nos ajude aí nessa obra. Bom, quando eu dou uma tzedakah, quando eu faço bondade, quando eu exerço gevurá, quando eu tenho um insight de sabedoria e executo tudo isso, eu estou fazendo o quê? Eu estou sendo parceiro do Eterno na criação. Uma amiga falou uma frase muito interessante: não entregue ao sagrado o que ele deu para você fazer. Então, se o Eterno te deu o governo dessa terra, não queira que ele governa, porque, óbvio, ele vai governar, mas ele vai governar através de você. Quando eu crio, eu transformo, inovo, então eu estou fazendo Elohim manifestar-se no mundo. Então, quando o ser humano, tá? Quando o Adão, ser humano, quando a humanidade,
ela começa a criar coisas, e transformar essas coisas, e ela também inova, ela está fazendo Elohim manifestar-se no mundo. Então, vou te dar um exemplo muito simples, que você talvez vai ficar chocado. As montadoras de carro, sabe? Elas estão manifestando Elohim. Quando você tem, caramba, Einstein manifestou Elohim. Todas as criações, inovações, a costureira, ela está manifestando Elohim. Por quê? Porque todo ato que a gente faz para melhorar o mundo, a gente está manifestando Elohim. Mas o que tem? Mas a costureira vai melhorar o mundo como? Gente, se eu não tiver roupa para... Como é que eu dou estudo? Entendeu? A menos que eu vá para uma praia de nudismo para dar de lá. E eu tenho certeza que você vai se escandalizar. E sim, eu não iria para lá. Ok? Então, tudo que você faz, isso é interessante, tá? Eu vou falar num tom pejorativo de propósito. O gari, o varredor de rua, ele está manifestando Elohim. Porque se a rua estiver suja, você está me vendo assim? É porque o tempo mudou. E aí ataca a rinite alérgica, aí eu começo a ficar com o meu nariz irritado, e eu também não posso com cheiro. Então, se eu andar nas ruas sujas, me afeta o nariz. Aí, imagina, se eu viver dessa forma, como é que eu manifesto Elohim? Se eu ficar atacado, eu tenho até que parar tem que tomar remédio, e por aí vai. Consegue entender? Então, sim, todo respeito ao gari, todo respeito ao varredor de rua, eu falei do tom pejorativo de propósito. Uma pessoa que entrega jornal, um entregador de jornal, está manifestando Elohim. Entregador de jornal, sim, porque senão a outra pessoa não fica informada e não consegue tomar decisões relevantes. Tudo o que você faz que de alguma forma vai melhorar o mundo, isso você está manifestando Elohim. Atributos de Elohim, tá? Quais são os atributos de Elohim? Já que a gente está falando dessa manifestação do sagrado que nos criou a imagem dele. O nome Elohim está no plural. Mostra uma pluralidade de forças unificadas. Só um detalhe. Elohim é uma palavra mais masculina, tá? E Eloá é no feminino, é o feminino de Elohim. Então, Hadá, Sabat, Eloá é porque eu sou filha de Elohim, tá ok? É a parte do feminino. Vamos lá. A pluralidade das forças que estão unificadas, não estão separadas, estão juntas. Então, a gente tem Gevurá. Gevurá é o quê? Justiça, limite e forma. A gente tem Biná, que é entendimento e discernimento. O que é Biná, discernimento e entendimento? É o seguinte, caramba, eu tive uma ideia. Tá, eu tive uma ideia. Como executar essa ideia? Então, Biná eu tive a ideia, eu tive o insight. Hormá é como executar. E Biná é outra coisa. Biná, ela é tida como útero, é uma mãe. Biná é mãe, é o útero. Então, os nossos sábios dizem o seguinte, você dá uma semente para Biná, Biná dá uma família, né? Você dá um semente, você dá uma semente para o útero, que é para Biná, né? Pensando no útero materno, né? E o que acontece? Ela te dá uma família, porque aquela semente cresce, a criança cresce, casa e tem filhos. E há a multiplicação. Outra questão também da multiplicidade do eterno, da pluralidade, a gente vai ter Malhut, que é a autoridade, que é a manifestação também no mundo físico. Então, Malhut, que é o reino, que é onde nós estamos, o que nós fazemos na qualidade de Elohim aqui? Nós exercemos a autoridade, que é governo, e manifestamos no mundo físico. Em outros termos, Elohim é o nome que representa o poder do infinito se vestindo em medidas finitas. Então é o seguinte, se a gente for pensar de uma outra forma, Elohim é o nome que representa, tá? Vamos falar de novo isso daqui. Representa o poder do infinito se vestindo em formas finitas. Então, a gente está pensando no quê? No poder do Ein Sof. O Ein Sof é o infinito. Ein Sof é o infinito. Então, o mundo não suportou, na verdade, o mundo não suportou o infinito. Então, o que ele teve que fazer? A gente tem aulas de Kabbalah falando sobre isso, lá no Voltando à Origem tem. Ele teve que fazer o Tzitsum, que teve que se contrair para ter
aspas, uma parte dele, uma manifestação dele que pudesse estar nesse mundo físico, que aí é Elohim. Então o Eterno consegue interessante, né? O Eterno consegue se manifestar a gente não porque ele não tem, ele é limitado, muito pelo contrário, ele é ilimitado. O X é que a nossa limitação só comporta ter acesso a Elohim, tá ok? Então, Elohim também, mesmo Elohim com todas as suas... Elohim é ilimitado, né? No caso do sagrado, claro, mas ele se manifesta na gente. Então, quando a Torá afirma que o homem foi criado Tselem Elohim, né, a imagem de Elohim, significa que o homem possui em si a estrutura das Sefirot, tá? Como nós já falamos em outras aulas, inclusive nessa. Mais especificamente nas duas últimas aulas. E que sua fala, pensamento e ação podem ativar ou bloquear fluxos espirituais. Então, aquilo que você fala, aquilo que você pensa e aquilo que você faz, você ativa ou bloqueia fluxos espirituais. Eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou falar agora, porque isso faz toda a diferença. Tudo, exatamente tudo que você faz, você vai atrair luz ou vai bloquear luz. Então, tudo que você faz, as suas ações, vai ativar luz ou vai bloquear luz. E a luz que você ativa, né? Que ativa até no sentido de emanar, ou a luz que você bloqueia também no sentido de reter, vai fazer com que o mundo espiritual reflita coisas positivas pensando na luz e coisas não positivas pensando no bloqueio, pensando na escuridão. Então, inclusive eu estava até compartilhando lá no vídeo que eu fiz, que vai para o YouTube, que a gente começou essa semana uma série de... Gravamos vídeos no YouTube e gravamos vídeos para aqui pro... lá para o Instagram e aqui para o YouTube. Mas a partir de amanhã, Bezerra Hashem, nós vamos ficar só aqui no YouTube, porque a gente também, no final de cada vídeo, vamos fazer as meditações com o Keter. E isso, o que está acontecendo? Nós estamos ativando luz. Então, cada meditação que você faz, cada aula que você assiste de Torá, obviamente, automaticamente você vai estar ativando luz. E o inverso também é contrário, tá? Então, a consequência disso na prática, segundo o Nefesh Haim, dentro desse portão, né, o Shar Aleph, que a gente está estudando, o que acontece? O Rav Haim, ele explica que cada ação humana é como uma chave cósmica. Nós falamos isso nas aulas anteriores, né? Até a comida que você come ou deixa de comer vai influenciar no mundo espiritual. E por aí vai. Se você age com santidade, você desperta mundos superiores, corrige dimensões ocultas também. Se você age com destruição ou egoísmo, causa dano nos mundos, tá? Nos mundos. A gente já falou dos Olamot, né? A princípio 4. A Siá, que a gente tá, Yetzirah, Beriá e Atzilut. Então, a Siá, que a gente tá, depois tem o Yetzirah, que é o mundo da criação, né? Do mundo da criação. E aí a gente tem da formação, às vezes eu confundo. Deixa eu só checar aqui. Formação e criação. Só um minutinho. Ai, ai. Vou falar direitinho para vocês. Então, é o mundo da criação, o mundo da ação, o mundo da criação, o mundo da formação e o mundo da criação, ok? Então, a gente tem aqui, ó, Asiá é o mundo da ação, depois a gente tem o mundo da formação, criação. Opa.
Pronto, vou falar aqui direitinho para vocês, pessoal. Só um minutinho. É muita informação, tá? Então, ok, olha só. Yetzirah da formação, tá? Então, a gente tem... Cadê vocês? Está aqui. A gente tem a Asiá, a gente tem o mundo da ação. Depois, a gente tem Yetzirah, que é o mundo da formação. E a gente tem também Beriá, que é o mundo da criação, para depois vir o mundo da emanação. Tá certo? Então é isso. Yetzirah é o mundo da formação. Então é aqui que a gente vai formando e criando a nossa realidade. Então, quando... Cadê? Tá aqui. Então, todas as minhas ações geram alguma coisa nos mundos, nos olamot. Então, quando eu faço... Vou falar de coisas positivas. Quando eu faço Torá, por exemplo, cumpro Torá, eu estou no mundo da... Eu impacto o mundo da ação, que é a Asiá. Eu impacto o mundo da formação, que é Yetzirah. Eu impacto o mundo de Beriá, tá? Que é o da criação. E eu impacto o mundo de Atzilut, que é o da emanação. Que é sempre... É claro que é de cima para baixo, mas para a gente receber é de cima para baixo, mas para dar é de baixo para cima. Então, assim, o Tselem Elohim é uma responsabilidade. Ser Elohim no mundo não é usurpar o lugar do sagrado, mas refletir seu governo de forma justa, compassiva e ordenada. Eu queria que você desse um pause aí no vídeo e colocasse nos comentários. Você está entendendo quem você é? Você está entendendo o poder, a autoridade que o Eterno te deu, que o Sagrado te deu? Você está entendendo que quando você entende isso, para não entrar no tom da acusação, quando eu entendo isso, não dá margem para ter baixa autoestima. Quando eu entendo o que o Sagrado me deu, não tem como eu ficar com baixa autoestima. Por isso que a gente fala que as meditações, se a minha Neshama ela tiver esse entendimento, entende? Automaticamente vai refletir no meu Rua, no meu intelecto e também nas minhas ações, que aí seria o pensando no Nefesh, tá? Então, quando eu entendo isso, eu me torno uma pessoa, eu vou usar uma expressão correta, eu me torno uma pessoa poderosa. Poderosa não é porque é de soberba, não, de orgulho, prepotência, muito pelo contrário. A tendência é me tornar cada vez mais humilde. Então, o Eterno te deu tudo isso, tá? Finalizando, Mashiach e Tselem Elohim. O Mashiach é chamado de Tselem Elion, tá? A imagem mais pura de Elohim. Ele encarna em plenitude o que o homem deveria ser. Um canal perfeito entre Ensof e o mundo físico. Por isso que a gente segue a Alahá do Mashiach, a forma de caminhar do Mashiach. Por isso aí eu estou falando da Ain, né? A Aliança Israelita Natzratim, Yeshua de Natzrat, né? Ele e os seus Talmidim. Então a gente faz e tenta fazer aquilo que o Mashiach fez, porque ele é a imagem perfeita. Quando eu digo que você é a imagem de Elohim, me desculpa, me perdoa, mas vou falar de mim. Quando você olha para mim e pensa em mim como a imagem visível de Elohim, há falhas, há distorções, há rabiscos, sabe? Há sujeirinhas que tem que trocar. Agora, quando a gente olha para o Mashiach, não. Ele está perfeito, ele está completo. A gente vai falar disso amanhã, mas quando o Eterno fala para Avraham, aí é Avraham mesmo. Anda na minha presença e ser perfeito, é falando de ser completo. E o Mashiach é esse ser completo. E ele é o nosso molde, entende? O Mashiach é o nosso molde para que a gente vá cada vez mais chegando à estatura do varão perfeito. Então, além disso, o Rav Haim, ele diz que o homem é a imagem dos mundos, ele aponta para esse duplo movimento. Somos portadores do Tselem Elion, somos portadores do Tselem Elohim e, ao mesmo tempo, nós somos chamados a ativar o Elohut, que é a divindade no
cosmos, tornando-nos reflexos da presença invisível. Então, grava essa palavra, Elohut. Elohut é divindade. Nós somos seres... Olha só, vou falar devagarzinho. Você é um ser divino. O que está dentro de você é divino. Isso daqui é carnal. E o problema é que eu, Radassa, dou muito valor para isso daqui e esqueço de dar valor para o que está dentro. O dia que a Radassa, né, aprender a olhar para a sua Neshama, aí ela vai ativar a divindade. Aí a gente vai ver, Kefa, por exemplo, que as pessoas colocavam os enfermos para que a sombra de Pedro pudesse curar. Ou seja, quanto mais divina, quanto mais divindade eu ativar dentro, não é aqui não, é dentro. Quanto mais divindade eu ativar dentro de mim, se lembra? Aqui, ó, se lembra? Aqui de novo, ó. Quanto mais divindade eu ativar aqui, ó, dentro. Até porque, olha só, me veio outro insight aqui. Quando eu olho, eu acho que você não consegue ver o que tem dentro, tá vendo? Você consegue porque aqui é transparente, mas você não consegue ver o que tem dentro. Para você ver aqui, ó, porque tem uma pontinha aqui, ó. Deixa eu ver. Tá vendo? Uma pontinha, ó. Opa. Tem uma pontinha aqui, ó. Aqui tem uma pontinha. Você só consegue ver porque essa parte que é externa saiu. Entendeu? Então, se eu santifico o que tem dentro, se eu santifico o que tem dentro, a partir do momento que o que está externo manifestar, aí eu vou ver. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho que pensar no que está dentro e não no que está fora. E o problema é que a gente vai para a academia para trabalhar o que está fora. Mas no Devekut Neshama, você trabalha o que está dentro. Baruch Hashem. Até rimou, tá vendo? Então, pessoal, para a gente finalizar, resumindo, tá? Tsel Elohim é igual ao molde espiritual que conecta o homem às forças com que Elohim governa. Vós sois Elohim, nós temos a capacidade e a obrigação de refletir fluxos divinos, refletir atributos divinos do mundo. Cada ação humana é cósmica, porque afeta mundos espirituais. E a plenitude desse reflexo é encarnada no Mashiach. Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu preciso demais que você deixe nos comentários o que você achou. Por favor, essa aula é gratuita, então compartilha com todo mundo que você puder compartilhar. E agora nós iremos para a nossa meditação. Deixa eu só ajustar aqui para nós irmos para a meditação. Então, pessoal, ó. Beleza, estamos aqui. Hoje a gente vai... a gente está falando de governo, né? Olha, aqui, olha como é que o sagrado é. Eu pensei em dar essa aula há muito tempo, mas coube ao sagrado darmos essa aula hoje e automaticamente o número 12, se você não sabe, o número 12 é o número de governo, tá? Então, hoje a gente está fazendo uma meditação que vai estar relacionada com o número do governo. E, então, você já sabe, se você estiver em estado de nidá, você não pode fechar os olhos para meditar, tá? Você não pode fechar os olhos para meditar. Eu vou te dizer quais são as letras e aí você naturalmente pode... E você pode, na hora que você for inspirar, você vai inspirar pensando nessas letras. Então, vamos lá. Aqui nós temos a letra Lamed, tá? Nós temos a letra Lamed, nós temos a letra Vav
e nós temos a letra Yud. A tela que você está vendo, se você não faz parte do dever curso Neshama, a tela que você está vendo é exatamente a tela do curso, tá? É exatamente essa. Então vamos lá, você vai sentar com a sua coluna ereta, com a mão na posição de receber sobre a sua perna, né? E esse Shem, acho que está lá no Terrilim 17.5, ele é utilizado para buscar direção espiritual com humildade. Esse nome é usado para alinhar decisões ao propósito divino, especialmente em momentos de dúvida ou bifurcação. O texto em hebraico é aqui, ó. Tomo ashurai bema agloterra bal namoto femai. Em português, firma os meus passos nas tuas veredas, para que os meus pés não vacilem. E temos aqui em Toledot Yehoshua 7, 13 e 14, que diz: entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva a estreita. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem, tá? Olha só para você entender que a encontrem, não é que entra por ela, tá? São poucas as pessoas que encontram a porta estreita. Entrar é outra história. Então vamos lá. Dito isso, então repete aí comigo, ó. Lamed, Vav, Yud, ok? Então, se você não conhece a letra, você, na hora que eu falar, você abre os olhos e vê. De novo, Lamed é sempre da direita para a esquerda, tá bom? Lamed, Vav, Yud. Então, à medida que você inspirar pelo nariz, inspira profundamente. Enquanto você estiver inspirando, você vai pensar na letra, vai falar na mente, Lamed, Vav, Yud. Vai segurar o ar 2, 3 segundos e vai soltar pela boca devagar tudo aquilo que não provém do Senhor, toda energia negativa, todo cansaço. Vamos fazer isso 3 vezes, depois eu vou te guiar, tá bom? Então vamos lá. Inspira aí 3 vezes profundamente. Agora você vai se ver como uma coluna de luz dentro de um Magen Davi maior do que a habitação que você está. Magen Davi dourado. Você está no hexágono central desse Magen Davi. À sua frente tem outro Magen Davi de igual tamanho e cor. E aí você vai convocar a letra Lamed. Vai ativar a letra Lamed. Ativar significa acender como se fosse uma vela, a chama de uma vela acesa em cima da letra. Depois você vai convocar a letra Vav e você vai ativar a letra Vav. E você vai convocar a letra Yud e vai ativar a letra Yud. Agora nós temos a letra Lamed, Vav e Yud, as 3 completamente iluminadas. Agora essas 3 chamas vão se unir numa única chama, que vai sair pelo pico superior do Magen Davi que ela está, e vai ser atraída até o pico superior do Magen Davi que nós estamos, que você está, né? E aí ela entra também pelo pico superior do Magen Davi que você está. Essa chama vai para a sua Neshama, simbolizando a sua mente. Vai para Urua, iluminando Urua, simbolizado pelo seu coração. E vai para o Nefesh, simbolizado pelo fígado, e purifica o Nefesh. Ela volta para Urua, ilumina Urua, vai para Neshama e ativa a Neshama, ativar no sentido de despertar a sua Neshama, simbolizada pela sua mente. Volta para Urua, ilumina Urua, vai para Neshama, ativa a Neshama. Ela vai fazendo um processo mais rápido, ela vai iluminar Urua, ativar a Neshama,
iluminar o Ru, ativar Neshama, Ru, Neshama, Ru, Neshama, Ru, Neshama, a gente expulsa essa chama, que ao sair se transforma numa grande nuvem de luz, plena da consciência do divino, para nos ajudar a buscar direção com humildade e também nos ajudar a alinhar as nossas decisões com o propósito divino. Essa nuvem que está plena dessa consciência, ela acaba se descompondo e começa a cair flocos de luz sobre você, fazendo com que cada parte do seu corpo esteja completamente magnetizado dessa essência. E agora que a gente está pleno dessa essência, você vai visualizar você com vários outros Talmidim do Mashiach, com vários outros discípulos do Mashiach, a gente dá as mãos, e no centro, no meio, tem o globo terrestre, como do tamanho de uma bola de futebol, tá pequenininho nos teus pés, e você vai projetar um jato de luz violeta saindo da sua mente, simbolizado, né, pelo seu terceiro olho, um jato de luz violeta sobre o globo terrestre, para que todas as Neshamot, todas as almas destinadas ao Mashiach, até a sua vinda, possam ser completamente plenas dessa consciência do divino. E aí a gente vai chamar Metatron, Sandarfon e Mashiach, simbolizados por Eliarro, né, Elias e Enoque, e o próprio Mashiach, para que eles possam supervisionar essa meditação. E nisso, eles podem ter livre conversação com a gente, tanto a gente que está nessa meditação, como as Neshamot, que até a vinda do Mashiach, que estão recebendo essa energia. Fique nesse estado pelo menos aí por 5, 10 minutos. Quando você terminar, você respira 3 vezes e você pode compartilhar sua meditação conosco lá no nosso grupo. Ou você também pode gravar ou escrever. Shalom, shalom. Até o próximo encontro e até amanhã com as meditações pelo Brasil.